da palavra hoje é palavra de sabedoria. Amém? É um dom que o Espírito Santo nos dá. 1 Coríntios 12:8 fala assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Amém? Então, pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria. E hoje vamos falar um pouquinho sobre um dos dons, né, dados a nós pelo Espírito Santo, o dom da palavra de sabedoria. Eu busquei um estudo aqui que explica bem isso. Outro dia, quando eu ministrei, né, por que Deus deu dons à igreja, eu falei sobre a sabedoria, um pouco dei aquele testemunho, né? Então, quem assistiu deve se lembrar ainda, né? Então, fala assim nesse estudo: você já se encontrou em uma situação em que precisava de uma palavra exata, uma resposta certeira que viesse diretamente de Deus? Já teve uma situação dessa? Você precisava aquilo que era específico ali para no detalhe, não podia nem desviar para lado nenhum, tinha que ser perfeito, que senão não adiantaria. Você perderia, você ficaria mal. Até naquele testemunho eu estava pensando, né? Como Deus deu sabedoria, né, para falar que eu ia me batizar e tal, calou a boca de todos aqueles que poderiam ir contra mim, falando que eu não sabia o que estava fazendo, contradizendo as coisas, mas foi tão poderosa aquela palavra que nunca mais ninguém tocou nesse assunto comigo. Ninguém mais contestou isso. Acabou. Deus colocou o ponto final ali em toda contestação desse tipo. Então, se você já se encontrou numa situação dessa, você sabe bem o que é essa sabedoria que só Deus pode dar. Então, o dom da palavra de sabedoria, né, mencionado aqui, é uma capacitação especial dada pelo Espírito Santo. É especial, dada só por Deus. E esse dom não é fruto de sabedoria humana, e nem pode ser adquirido por esforço intelectual, por estudo, por ler muito. Você pode até ficar assim, saber a Bíblia de cor, né? Passagens inteiras ali, palavra, a vírgula onde está. Mas essa sabedoria aqui, só Deus mesmo, né? Você pode ter muita sabedoria humana, muito conhecimento humano, né? Até para pregar, até para ensinar, né? Até para falar da palavra de Deus. Mas tem muitas coisas, ou o que é o principal, na verdade, só Deus pode trazer para nós, pode nos dar, né? Então, ele é dado para circunstâncias específicas, especiais. Então, o que é a palavra de sabedoria? É falar com um conhecimento profundo, mas sempre além do que é o conhecimento humano. É algo sobrenatural. Essa sabedoria não é humana ou natural, mas espiritual. E, portanto, a palavra sabedoria é uma mensagem específica, inspirada pelo Espírito Santo, que traz solução, direção ou clareza em situações em que a sabedoria humana não seria suficiente. Eu já passei por situações que também já falei sobre isso, mas cabe bem aqui. Tudo que eu podia imaginar humanamente era assim: se eu for por aqui, é ruim, vai dar problema. Mas se eu for por aqui, é pior ainda. Senhor, o que é que eu faço? Aí você fica sem dormir, você anda para lá e para cá, né? Se você fala com pessoas, talvez você queira buscar um conselho, mas a hora que você se coloca aos pés do Senhor e fala: Senhor, me dá sabedoria nessa situação, ele fala: filho, nem por aqui, nem por ali, ó, é por aqui. Ele dá a saída perfeita, que traz paz, que traz a solução. E você não ia enxergar, acho que nunca na tua vida, e ninguém nunca ia enxergar, só Deus. Aí você, quando ele fala, aí você fica admirado, maravilhado mesmo, e fala: Senhor, obrigado. Aí aquela paz, né, preenche o teu espírito, a tua vida, né? Então, em qualquer situação que você não está vendo saída, que você só está vendo tudo ruim para cá, para lá, para qualquer lugar que você pensa humanamente, pede para Deus que Ele vai te dar a saída perfeita, que traz paz, que traz a verdadeira solução, né, que resolve a coisa, né? Então vamos ver exemplos da palavra de Deus, né?
Jesus advertiu os seus discípulos sobre perseguições que enfrentariam por amor ao seu nome. Nessas situações difíceis, eles seriam interrogados e precisariam responder com sabedoria divina e não humana. Jesus falou, né, que por causa dele eles seriam lançados em prisões, né, seriam interrogados, né. Então ele fala lá em Lucas 21, 14 e 15. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras de sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos que se opuserem a vocês. Quando Deus dá essa palavra, as pessoas não conseguem mais responder, não conseguem mais confrontar você. Amém? Então, busca mesmo. Então, Jesus prometeu que nesses momentos ele daria palavras de sabedoria através do Espírito Santo, a fim de que pudessem responder aos seus opositores. Mateus 10, 19 e 20 fala assim: quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Nós precisamos estudar a palavra, sim, ouvir as ministrações, né? Participar do estudo bíblico. Quanto mais a gente puder aprender, é melhor. Né? Quanto mais a gente puder aprender, né, humanamente falando, é melhor. Mas quando é uma situação espiritual, é um confronto da nossa fé, às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes em situações que você acaba entrando por ser um servo de Deus, uma serva de Deus, aí é Deus que vai falar através de você. Ele que vai falar. Ele que vai dar as palavras. Não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Então, um exemplo disso aconteceu com Estevão. Quando estavam atacando Estevão, queriam apedrejá-lo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Atos 6, 9 e 10. Então ele falava com a sabedoria não humana. Ele já tinha ouvido, né, muitas ministrações, conhecia a palavra, mas ali quando estavam disputando com ele, Deus é que estava usando a vida dele, estava falando. Então ninguém podia resistir, ninguém podia vencê-lo com os argumentos. Né? E uma aplicação prática disso. Então, em momentos de confronto ou questionamento sobre a sua fé, vamos batizar. Né? O dom da palavra de sabedoria, um presente dado pelo Espírito Santo, poderá guiá-lo com palavras sábias e inspiradas. Busque estar cheio do Espírito como Estevão e peça a Deus que esse dom lhe seja concedido. Tiago fala, né? Peça a Deus sabedoria que ele dá, né, a todos que pedirem. Né? Então, busca de Deus a sabedoria. Mas a gente precisa estar cheio do Espírito. Como é que a gente consegue ficar cheio do Espírito? Como a gente estava falando, é orando, estudando a palavra, lendo a palavra, você vai se enchendo do Espírito e buscando a santidade. Né? Cuidando do que a gente fala, até do que a gente pensa, de como a gente reage. Né? Então, se nós estivermos dessa forma, agindo, buscando fazer as coisas conforme Deus nos ensinou, conforme Jesus deu os exemplos e ensinou, eu estarei cheio do Espírito. E aí eu vou ser guiado. E aí Deus vai falar através de mim. Porque se eu estiver no mundo aí todo, né, perdido, eu não vou dar espaço para o Espírito Santo. Não estou nem ouvindo mais a voz do Espírito Santo. Se eu ficar dessa forma. Não ligo mais, não oro mais, estou nem aí com a palavra de Deus, estou cuidando só da minha vida, estou indo no que é material e acabou. Como é que eu vou estar cheio do Espírito? Como é que eu vou ouvir a voz do Espírito? Então, pelo contrário, é buscar mais e mais estar em intimidade com Deus. Né? E o dom da palavra de sabedoria também é manifestado em decisões administrativas, em resoluções estratégicas. Né? Então, um exemplo notável disso é o ocorrido com José, lá no Egito. Né? Quando ele estava preso e foi chamado para interpretar um sonho do faraó. Né? Gênesis 41, 15 e 16. E Faraó disse a José:
Eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo, o que José disse, isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Né? Ele deixou claro, sou eu. Como a gente fala, né? Vai ter uma cura, vou orar pela cura. Quem que cura? Eu? Não, Deus. Aí quem não cura, se não curar? Deus. Nós nos colocamos como instrumentos nas mãos do Senhor, né? Para ser usados por Deus. E a gente vai trazer a palavra de sabedoria, a gente vai trazer, vamos orar pela cura, pela restauração, né? Pela solução dos problemas. Mas quem faz ou deixa de fazer, quem faz de uma forma ou de outra, e no tempo que faz, Deus. Amém? Então José falou, Deus dará a resposta de paz a Faraó. E a resposta de José deixa claro que a habilidade de interpretar sonhos não vinha dele mesmo, ou seja, não era uma sabedoria natural, não é algo que ele estudou, pegou livros, né, antigos, né, coisas de, sei lá, de feitiços e não sei o quê. E não, vou interpretar aqui o sonho, quando tiver uma coisa assim, é assado e tal. Deus é que dava sabedoria a ele para interpretar. Então não era natural, não era adquirido, vinha de Deus. Era o agir de Deus na vida dele. E após interpretar o sonho como uma profecia, né, como uma profecia de 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, aí vem a palavra de sabedoria. José falou para Faraó, faz assim, assim, assim. Pega 20%, um quinto de tudo que é produzido, coloca, né, deixa estocado, né, porque havia tanta fartura que aquele um quinto não ia fazer falta para ninguém. Né? Realmente, acho que ainda sobrava mais ainda, mesmo ele pegando esse um quinto aí e guardando, né, como se fosse um imposto de tanta fartura que houve nesses 7 anos. Aí, mas viriam os 7 anos de fome, e aí sim seriam usados. Aí, olha só, Deus deu a sabedoria para interpretar o sonho, e Deus deu a sabedoria para gerir, para como resolver o problema que viria. Né? E esta palavra, conforme Gênesis 41, 37 e 39, e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Né? Então essa orientação não salvou apenas o Egito, né? Salvou muitos povos daquela região e principalmente a família de José, né? Que ia acabar ali, né? A profecia de Abraão, da Abraão ia acabar por ali, porque morrer de fome acabou a família de José, acabou os descendentes de Abraão, não se cumpriria a palavra. Mas essa sabedoria que Deus deu para interpretar o sonho, para dar orientação, para Faraó visse quem é o mais sábio, quem é que tem mais sabedoria para gerir, né, essa situação do que José? Ninguém. E Deus continuou usando a vida dele, né, dando sabedoria para gerir durante esses 7 anos de fome. Então assim Deus livrou de todas as suas tribulações a José, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. O dom da palavra de sabedoria é extremamente útil a líderes, pastores, administradores, mas não só para quem está à frente de uma igreja, de uma empresa, de alguma instituição. Para as nossas vidas, né? Para quem está na sua família, para o pai, para a mãe, né? Para cuidar das coisas da família, para gerir os bens, né, que tem. Então, porque são inúmeras as ocasiões em que necessitam interpretar situações e tomar decisões importantes. Em momentos críticos, confiar que Deus pode conceder soluções sobrenaturais, como fez com José, é um alívio e conforto. Amém? E às vezes tem gente que vai buscar de Deus, né, uma direção, e Deus dá a direção, né? Só que a pessoa não concorda e não segue. Eu não sei se é pior, né? Não buscar a direção de Deus ou buscar a direção de Deus e não seguir. Acho que pelo menos se não buscasse, pelo menos você falar, puxa, dei mancada, né? Ô Senhor, me ajuda aqui, porque eu achei que ia dar certo e não deu.
Aí você vai buscar a direção do Senhor, Deus dá sabedoria para você resolver a coisa e você não segue, aí é complicado, né? Mas na nossa vida mesmo, né? Familiar, no trabalho, em tantas coisas, nós precisamos dessa direção de Deus muitas vezes, mas que a gente dê ouvidos à voz de Deus e siga, né? Outro exemplo clássico de sabedoria que Deus deu foi ao rei Salomão para resolver aquele caso das duas mulheres que disputavam o bebê, né? Então disse o rei, aqui em 1 Reis 3, 23 a 25. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, o teu filho, o morto. E esta outra diz, não, por certo, o morto é teu filho e meu filho, o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. É interessante, né? Salomão pediu sabedoria a Deus, né? E veio uma situação dessa. Como que ele ia saber? Não tem teste de DNA, né? Nem exame de sangue, né? Que daria alguma coisinha, né? Que é uma coisa mais simples, mas nem isso também não tinha naquela época. As características físicas delas deviam ser muito parecidas, né? Do mesmo povo ali, da mesma região. Como é que ia decidir de quem que era o filho? Se as duas diziam que era o filho, né? Ele falou, tá bom, então vamos resolver isso fácil. Metade para cada uma e está resolvido, todo mundo vai para casa, satisfeito. O que aconteceu? Aqui não era a mãe, falou, é isso mesmo, divide aí, eu quero metade. Aqui é a mãe de verdade, falou, não divide o menino, pode dar para ela, deixa ele vivo com ela, então. Aí ficou sabendo quem que era a verdadeira mãe, né? E olha só, 1 Reis 3:28. Desta maneira o caso foi solucionado, e todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Como que ia sair dessa situação? E em muitas situações que às vezes a gente está, né? É Deus. É pedir para Deus mesmo, para dar sabedoria. Né? Como o Tiago fala, pede para Deus, que ele vai dar sabedoria. Então, diante de conflitos, disputas, peça ao Espírito Santo sabedoria necessária para agir com discernimento e justiça, né? Que seja feita a justiça de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas, né? A palavra sabedoria traz soluções divinas para problemas complexos que parecem sem saída. E essa é a verdade. Para nós não tem saída, para nós não tem solução. Como eu falei, a situação que eu passei, né? Por aqui era ruim, para cá era pior ainda, né? Senhor, o que eu faço? Filho, aqui. Aleluia. Isso é verdade. Todos nós somos falhos, pecadores, errados em tantas coisas, mas Deus, na misericórdia dele, no perdão, no amor, mesmo assim, mesmo sendo tão errado, tão falho, ele dá a direção, ele fala, ele responde. Porque conforme a palavra dele falou, pede que Deus dá a quem pedir sabedoria. Principalmente nós que somos servos de Deus, né? Como eu falei, que a gente busque estar em santidade, que a gente busque andar nos caminhos do Senhor, para que a gente possa ter essa intimidade com Deus, né? Para que a gente possa ouvir a direção do Senhor. Ele vai dar saída naquilo que não tem saída. Humanamente falando, não tem saída. E Deus dá a sabedoria no tempo certo, da forma certa, da forma dele, em nome de Jesus. Então, o dom da palavra de sabedoria é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo que se manifesta em situações específicas. Eu acho que nem falei, né? É específico, isso a gente já tinha falado. É para situações específicas que Deus dá essa sabedoria, né? Não é que eu me tornei um gênio porque um dia Deus me usou com essa sabedoria. Eu não vou mudar a minha forma, né, a minha capacidade mental porque Deus me deu uma palavra de sabedoria. Ela foi usada para aquele momento, para aquela situação, né? Não quer dizer que eu não vá errar em outra situação. Eu continuo sendo humano, continuo sendo falho. E quando eu não buscar do Senhor, eu posso pisar na bola, feio, né? Então não é porque, né, como o Salomão ali teve que ele teve a sabedoria de Deus derramada
sobre ele, ponto. Ele foi o homem mais sábio que já existiu. Mas nós temos essas coisas pontuais. Então, com certeza eu vou errar, eu vou pisar na bola em determinados momentos. Então, se eu for usado por Deus com sabedoria em determinadas situações que parecem maravilhosas, todo mundo vai ficar, Senhor, como é que pode? Como que teve essa ideia? Foi Deus, não fui eu? Não quer dizer que eu não vou errar no futuro. Então, é para situações específicas, para trazer orientação, solução e discernimento. Então, nós vimos que a sabedoria não tem origem humana, mas vem de Deus, sendo concedida conforme a necessidade e circunstâncias específicas. É que nem milagre do Senhor. Sabe, tá chovendo, tá uma enxurrada ali. Senhor, me faz andar sobre as águas. E a enxurrada tá lá correndo e você anda sobre as águas até seu carro. A chuva nem te molha. Tem necessidade? Não, né? Então, Deus vai dar essa sabedoria no momento que é necessário, que Ele sabe que é necessário. Né? Eu tenho que buscar andar da melhor forma que eu possa andar para cumprir a vontade do Senhor, estar da forma que Deus quer que eu esteja, que eu faça as coisas, que eu haja, que eu reaja, para que no momento em que é necessário, Ele possa me dirigir, Ele possa tocar nos meus lábios e que eu fale conforme a sabedoria dEle, que a solução dEle venha através de nós. Eu acredito que Deus já me abençoou na minha vida, né, comum, com sabedoria em momentos específicos, sabe aquela coisa que você vê um problema, todo mundo está tentando resolver ali, aí você fala assim, peraí, vamos fazer dessa forma? Aí todo mundo fala, pô, que legal, que ideia, né? De onde que veio? Né? Pode ser uma coisa que você aprendeu, que você está aplicando e tal, mas é um problema que apareceu ali, que todo mundo está pensando e ninguém está solucionando. E você é um servo de Deus, uma serva de Deus, vem com essa ideia no trabalho, na família. É Deus agindo ali. Amém? Essa comunhão com Deus. Deus vai operar na tua vida e Ele não vai avisar, tocar tambor, né? Vai usar, vai falar. Ele vai usar a tua vida, vai trazer essa sabedoria. Então, diante de desafios, perseguições, decisões importantes, busca a orientação do Espírito Santo. Porque se você vai tomar uma decisão que pode impactar a tua família, né, coisas importantes, materiais, uma mudança de emprego, né, comprar uma casa, né, coisas assim que, né, podem impactar muito a sua vida, né, a gente deveria buscar a direção sempre para tudo, mas pelo menos nessas coisas que são mais impactantes, mais importantes, né, que você tem tempo, inclusive, né, clama a Deus, fala, Senhor, me dá sabedoria. O que eu faço? Essa oportunidade vem de ti? Vem, meu filho, pode ir que eu sou contigo. Opa, então eu vou entrar de cabeça. Não, isso é engano, isso é armadilha. Aleluia, obrigado, Senhor, estou fora, obrigado, valeu, pula. Estou fora dessa. É buscar a sabedoria do Senhor, a direção do Senhor. Nessas situações que você tem tempo, que você pode pensar, então pede para Deus e busca a direção dele, né? Para que ele te dê a direção, para que você não caia em armadilhas, não caia no engano da carne, na sua vaidade, no seu ego, né? Porque muitos golpes são aplicados sobre nós por causa do nosso ego, né? Da nossa vaidade. Olha, esse negócio é maravilhoso. Não, pouca gente pode entrar. Mas você é um cara que tem todas as características para entrar nesse negócio. Né? Vem com aquelas palavras, elogio e tal. Infla o teu ego. Aí assina aqui. Né? Antes que a pessoa possa pensar muito. E aí já entrou pelo cano. Já caiu na armadilha. Então, pede direção do Senhor. Cuidado com o ego, com a vaidade. E se Deus falar não, é não. Ou se Deus pelo menos falar, não, agora. Senhor, no futuro eu vou perguntar novamente se é a tua vontade, se não for, amém, eu vou deixar para lá. Então, qualquer desafio em perseguição, em decisão importante,
Busca a sabedoria do Senhor, clama e o Senhor vai derramar sobre você as palavras de sabedoria que vão surpreender a todos. E quando você trouxer essa sabedoria que vem de Deus mesmo, as pessoas vão ficar maravilhadas. Elas nem vão entender como que ele teve essa sabedoria. Como? Às vezes uma pessoa que não tem muita instrução, né, que não tem muita experiência, mas Deus usa. Ele usa quem quer. Né? Ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele usa as coisas humildes para confundir os arrogantes, os vaidosos, os que se acham. Né? Então Deus pode usar até a pessoa mais simples para trazer uma coisa maravilhosa. Como eu já ouvi pregações assim maravilhosas de pessoas que ela pregando, ela não consegue nem falar, nem conjugar um verbo direito, mas a palavra que ela está trazendo é maravilhosa. E tem gente que fica torcendo, não conjugou o verbo certo, faltou uma preposição, e não está ouvindo a palavra que está sendo ministrada. Porque Deus está usando uma pessoa que tem pouca cultura humana, mas está sendo usada pelo Espírito Santo. Né? Então, se é de Deus, não importa o instrumento que está sendo usado. Se é de Deus, é sabedoria. É bom, perfeito e agradável. Então, busca em toda situação, em nome de Jesus, e Deus vai te dar a solução. Você está passando por dificuldades, você está passando por situações e você precisa tomar decisões, coisas que impactam a tua vida, a tua família, as tuas finanças, o teu trabalho, né, a tua vida espiritual, principalmente. Clama ao Senhor e Ele vai te dar direção, em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor, porque no teu amor, na tua paciência, na tua misericórdia, Pai, no teu perdão, mesmo todos nós sendo tão errados, tão falhos, Senhor, o Senhor fala conosco, Pai, o Senhor ouve o nosso clamor. Quando pedimos sabedoria, o Senhor nos dá. O Senhor toca os nossos lábios, Senhor, e deles saem palavras que ninguém espera e que causam admiração em muitos, Senhor. Continua usando mesmo nossas vidas, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a andar pelos teus caminhos, a não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Para que possamos ser usados por Ti, para que possamos ter intimidade contigo, Senhor, para que não caiamos em armadilhas dos homens, do inimigo, Senhor. Oh, Pai, que possamos responder como o Senhor respondia aos fariseus, aos doutores da lei, aqueles que queriam te enganar, queriam te enredar. Dá mesmo sabedoria, como o Senhor mesmo falou. Sejamos mansos como as pombas, mais astutos, mais espertos, como as serpentes, Senhor. Nos dá mesmo, Senhor, essa sabedoria, esse discernimento, Senhor. Em nome de Jesus, em todas as situações. Não para nosso orgulho, nossa vaidade, Pai, mas para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Como José falou, não é de nós, é de Deus. Deus é que vai trazer a palavra, Deus é que vai trazer a solução, Deus que vai trazer a cura, Deus que vai fazer o milagre. Não somos nós, mas usa as nossas vidas, Senhor, na vida pessoal, Senhor, na vida profissional, no ministério, Senhor, em nome de Jesus. Toca mesmo, Espírito Santo, dá sabedoria para agir, até para ajudar as pessoas, para agir, para trabalhar na tua obra. Dá sabedoria a cada um dos teus servos, Senhor. Dá sabedoria à tua igreja, para que a gente leve a tua palavra verdadeira, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nada da carne, Senhor, mas tudo do Espírito, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ministrar, ensinar, exortar, aconselhar, confortar, Senhor, sempre com a tua palavra, com o teu evangelho, Senhor, dar frutos para ti, Senhor. Que esse nosso agir, Pai, que a tua sabedoria agindo em nós, através de nós, Senhor, possa dar frutos para o teu reino de resgate e de salvação de vida, Senhor, em nome de Jesus. Usa mesmo cada um dos teus servos, Senhor, onde quer que estejamos, Senhor. Usa cada um de nós, Senhor, para levar a tua palavra com essa sabedoria que só o Senhor pode dar, Pai. Que ela venha também para solucionar problemas, Senhor, que as pessoas se admirem do nosso agir, do nosso Senhor, reagir, Pai, nas situações difíceis, Senhor, para que possamos falar por que nós temos essa paz, de onde vem essa sabedoria, e vamos levar o teu evangelho dessa forma, Senhor. Em nome de Jesus, vai debaixo dessa unção.
do derramar da sabedoria do Senhor sobre a tua vida e através da tua vida, para dar frutos para o reino do Senhor, para levar resgate e salvação a muitos. Vai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.